Light Yagami é o protagonista do anime Death Note. Se você pelo menos já ouviu falar da história, você tem uma breve noção do que se trata o anime e o mangá. Eu sou uma grande fã do anime, pra falar a verdade, ele é o meu anime preferido, tanto meu anime quanto meu mangá favorito. E eu estou reassistindo, e reassistindo Death Note eu percebi uma coisa. Tá, que é mais uma teoria do que uma comprovação, mas tem um pequeno embasamento e eu acho que faz sentido. Oi, meu nome é Yang, falando de Death Note, eu sou time L, eu sou estudante de psicologia e isso vai ser importante para embasar a minha teoria de que Light Yagami nunca se importou com a justiça enquanto era usuário do Death Note. Por que eu falo isso? Se você já acompanha a minha página no Instagram, você sabe que eu fiz análises psicológicas de 3 personagens de Death Note, sendo eles o Light, a Misa e o L. O Light, apesar de ser o personagem que eu mais detesto do anime, porque eu sou time L e porque eu discordo completamente dele. Eu também. Apesar de tudo isso, ele é um personagem que chamou muito a minha atenção e que me deixou muito intrigada desde o começo. Eu queria entender como que uma pessoa poderia ter um ego tão grande quanto dele, como alguém tão genial como ele poderia ter se corrompido dessa forma com todo aquele poder que ele tinha em mãos. Não, talvez eu esteja errado. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Então eu fui atrás de estudar e de entender um pouco mais do que seria a psique do Light, lembrando que a gente não pode ter uma resposta conclusiva sobre isso, a gente não pode apontar para um personagem e falar esse personagem tem esse diagnóstico, porque se trata de uma animação, é um ser que não existe, então pra gente realmente dar um diagnóstico pra ele, a gente teria que sentar, conversar e analisar várias nuances da personalidade e da vida daquele ser. Mas através de algumas coisas que são apresentadas no anime, a gente pode ter uma ideia de qual seria ali um possível diagnóstico pro Light, baseado em algumas características da sua personalidade que são apresentadas no decorrer da história. No caso do Light, a gente observa que ele é uma pessoa com um ego muito grande. Ele tem um egocentrismo avantajado, a gente vê que ele tem aquele desejo de se tornar o deus do novo mundo. Ele não pensa em ser um simples governante ou ser um simples rei, não. Ele pensa logo na maior figura, que é a figura de um deus que está acima de tudo e de todos. Porque se trata de um ser onipotente e onipresente com um poder universal. Então ele vai direto nessa figura e fala, eu quero ser um deus do novo mundo. E analisando um pouco da história do Light que a gente conhece, porque se você parar pra perceber, a gente não tem muita informação nem sobre o Light nem sobre o L, a gente não tem acesso à infância deles, a gente não sabe muito sobre como era a vida deles até eles chegarem naquele ponto do anime. Então, analisando basicamente só o que é apresentado pra gente no começo do anime e em várias partes dele, a gente percebe que o Light, ele meio que sempre foi o centro do mundinho dele. O Light, ele é o estudante número 1 do Japão, ele tira as melhores notas, ele é um filho exemplar, ele já ajudou o pai dele a resolver alguns casos pequenos dentro da agência de polícia lá de Tóquio. Então a gente vê que o Light, ele sempre esteve muito no centro. E apesar de ser uma pessoa muito inteligente, porque existe aquele estereótipo de que gente inteligente normalmente é mais afastado da galera, o Light também é muito popular com as pessoas. A gente vê que ele tem uma boa correlação social ali com os seus colegas, apesar de a gente ver isso em pouca quantidade, a gente consegue perceber que ele tem uma boa relação ali com todo mundo, ele não aparenta ter inimizades, ele tem uma boa fama entre as meninas, ele pratica esporte. Então a gente vê que ele é uma pessoa bem sucedida, tanto academicamente quanto socialmente. Então desde o começo da sua história, a gente vê que o Light, ele sempre esteve no centro. E é aí que a minha teoria começa. Bom, eu embaso essa minha teoria especialmente naquela análise que eu citei anteriormente. Essa análise dizia que o Light Yagami teria o transtorno de personalidade narcisista, com traços de paranoia, não sei falar. Mas enfim, ele teria o transtorno de personalidade narcisista paranoico por causa dessa ideia dele, que ele realmente chega a ficar paranoico com essa ideia de se tornar um deus. Eu vou me tornar o deus desse novo mundo.
É mentira! Então, tendo o traço da personalidade narcisista, e se você quiser ver mais sobre essa análise, se você quiser entender mais sobre o que é esse transtorno de personalidade e como ele se aplica ao Light, eu te convido a ir conhecer a análise que eu fiz lá no Instagram, vou tentar deixar o link aqui embaixo. Voltando ao assunto. O Light teria então esse transtorno de personalidade narcisista e é a partir daí que eu fundamento a minha teoria. E essa minha teoria eu criei reassistindo o episódio 5 ou episódio 6, eu não me lembro qual episódio é exatamente, mas é basicamente aquela cena em que o Ryuki tá conversando com o Light e ele propõe pro Light o acordo dos olhos de Shinigami. Por que eu acho que, analisando essa cena, eu acredito que o Light não se importava com a justiça verdadeira? Porque ele recusa o acordo. É burrico. Eu acredito que se o Light realmente se importasse com a justiça e realmente tivesse interessado em tornar o mundo um lugar melhor, o que ele teria feito? Ele teria aceitado esse acordo para que ele pudesse exterminar o maior número de pessoas ruins possíveis enquanto ele treinava ou buscava um sucessor para o Death Note, enquanto ele ensinava alguém para assumir o lugar dele, já que ele teria perdido metade do seu tempo de vida. Então, se ele tivesse realmente preocupado com a justiça, ele teria aceitado o acordo e teria bolado uma forma de continuar com o seu plano, com o seu legado, mesmo que ele já não estivesse mais vivo. É um pouco como o L fez quando ele treinou lá o Nier, o Melo e o Mate. O Light recusa o acordo dos olhos de Shinigami e aí eu fui pegar o meu mangá pra ler pra vocês exatamente o que ele responde ao Ryuki, tá? Tá aqui o meu mangá. Vou mostrar pra vocês bonitinho, porque é lindo. Eu amo ele. Enfim. Eu estava lendo justamente essa parte do mangá. No anime eu já passei desse episódio, mas agora lendo o mangá eu estou nessa parte, então eu vou ler pra vocês exatamente o que o Light fala quando ele vai responder pro Ryuki. Ah, só uma coisa, pode acontecer de eu errar uma ou duas palavras, porque essa versão aqui do mangá, essa edição, ela é em inglês. Então eu vou ter que traduzir pra vocês, porque eu não me lembro exatamente de quais foram as palavras dele, e como tá em inglês eu vou ter que fazer uma tradução aqui ao pé da letra, então vocês relevem qualquer erro, tá? Mas vamos lá. O Light responde a seguinte coisa pro Ryuki. Metade do meu tempo de vida pelos olhos de Shinigami, apenas olhar para o rosto de uma pessoa e descobrir o nome dele? Isso seria ótimo. Ryuki, este acordo está fora de questão. Eu estou criando uma utopia livre de criminalidade, sobre a qual eu planejo reinar como Deus por um longo tempo. Se o seu acordo estendesse o meu tempo de vida, eu pensaria sobre isso. Mas como vai encurtar, sem chance. Você já deveria saber disso, Ryuki. E aí o Ryuki responde Então a gente vê que o Light, a resposta que ele dá pro Ryuki, não é necessariamente relacionada à justiça, mas sim relacionada a ele governar essa utopia que ele está criando, esse mundo utópico que ele está criando, pelo máximo de tempo possível. Então reflete aí, nessa fala dele, é refletida o desejo de governar do Light. Então por que eu falo que o Light nunca esteve interessado na justiça? Porque, ao meu ver, a real intenção do Light ao usar o Death Note para matar os criminosos e para criar essa utopia livre de criminalidade não era simplesmente transformar o mundo num lugar melhor, mas sim poder governar o mundo como um deus, como alguém que tem um poder soberano ao de todas as outras pessoas na Terra. E aí você pode até me perguntar, tá, mas se ele só queria governar, por que ele simplesmente não saiu matando geral e se autocolocou no poder assim? Aí que entra a segunda parte da minha teoria. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele tende a acreditar nas mentiras que ele mesmo cria para se encaixar dentro de um padrão. Ficou meio confuso? Sim. Então eu vou explicar já embasando a minha teoria. O que acontece aqui? A gente sabe que o Light cresceu dentro de um lar cujo pai dele, a figura paterna dele, que pra quem não sabe, a figura paterna é uma figura de fato muito importante no desenvolvimento de uma criança. É mesmo, é? Então, ele cresceu tendo como figura paterna um policial, uma pessoa que presta um serviço para a sociedade em prol da justiça. Então, ele cresceu tendo essa noção e essa visão de justiça muito forte dentro da casa dele. Eu acredito que por causa disso,
o Light ele teve a necessidade de criar essa mentira para si mesmo, de que ele queria se livrar dos criminosos para criar uma boa realidade, para criar um mundo melhor, apenas para justificar para si mesmo de que aquilo que ele estava fazendo era para um bem maior e não apenas para satisfazer o seu desejo. Deu pra entender ou ficou confuso? Na minha visão ficou confuso o que eu quis dizer, mas eu vou tentar simplificar aqui. Basicamente, o Light, enquanto ele falava de que queria trazer justiça pro mundo, ele estava mentindo pro mundo e pra si mesmo, tudo isso porque a única coisa que ele queria era governar, não porque ele queria trazer o bem. Ficou claro agora? Eu espero que sim. E eu acho que isso fica ainda mais visível quando a gente analisa uma fala do L, que é quando o L vai se encontrar com a força-tarefa pela primeira vez. Ele fala que o Kira é uma pessoa infantil e odeia perder, e ele sabe disso porque ele é uma pessoa infantil e que odeia perder. O L também cita que o Kira tem uma visão de justiça muito infantil. E se você parar pra analisar bem o que é a justiça do Light, qual a justiça que ele tenta aplicar ao mundo, você percebe que é de fato uma coisa muito infantil. É uma coisa muito preto no branco, um tanto quanto um conto de fadas. Porque a justiça do Light é basicamente punir as pessoas más e deixar as pessoas boas. Eu acho que não é segredo pra ninguém que nenhum ser humano nessa terra é 100% mal, nem 100% bom. Usando a teoria ali, a simbologia do Yin e Yang, no mal existe o bem e no bem existe o mal. E isso se aplica aos seres humanos. Um criminoso, apesar dos crimes que ele comete, ele não necessariamente é uma pessoa 100% má. E uma pessoa que segue as leis, ela não necessariamente é 100% uma pessoa boa. O que eu quero dizer quando eu falo isso, não tô passando pano pra criminoso, não tô falando que a pessoa cometeu um crime, então ela merece perdão. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que vamos pegar coisinhas simplistas de bem e mal. Quando alguém rouba alguma coisa, isso é uma atitude ruim. Quando alguém, não sei, quando alguém cuida dos animais que são jogados na rua, isso é uma atitude boa. No mundo pode existir um assaltante, uma pessoa que rouba, um criminoso que ele rouba as coisas ao mesmo tempo em que ele é o tipo de pessoa que faz caridade para animais de rua. Então ele tem atitudes ruins da mesma forma como ele tem atitudes boas. A mesma coisa funciona com as pessoas que seguem a justiça. Uma pessoa pode seguir todas as leis, não cometer nenhum tipo de crime, não fazer nenhuma atrocidade dessa, o que é algo bom, mas ela também pode ser uma pessoa tóxica, ela pode ser alguém que trata os filhos mal, alguém que trata a mãe mal, que trata a família mal, isso é uma atitude ruim. Então essa pessoa não é 100% boa e nem é 100% ruim, ela tem os seus traços. E a justiça do Light é muito preto no branco, é sobre bem e mal. E se você analisa a sociedade de uma forma mais detalhista e mais profunda, você percebe que dentro da nossa sociedade não existe isso de bem e mal, porque ninguém é 100% mal, nem 100% bom. É assim que é o ser humano. Esse é o lado fascinante do ser humano. A gente não é só uma coisa, mas a gente é um prisma de elementos e de coisas que compõem um único ser. Então a justiça do Light, ela é uma justiça muito infantil, porque ela é uma justiça que eu gosto de comparar muito com histórias de fantasia, histórias de conto de fada. Por exemplo, vamos usar como exemplo o conto do Chapeuzinho Vermelho. No conto da Chapeuzinho Vermelho, o lobo é mau e a Chapeuzinho é boa. Ponto. Não tem o porquê o lobo faz aquilo, não tem o porquê da Chapeuzinho fazer aquilo, mas a gente só sabe que existe um vilão e existe um herói. E essa é a justiça do Light, é sobre um vilão e um herói apenas. E no mundo em que a gente vive, isso não é tudo para você incriminar uma pessoa. Um crime nunca é um fato isolado. Um crime envolve 2 ou mais indivíduos. E sendo 2 seres humanos, é um tema muito complexo. A gente tem que analisar aquele criminoso, analisar o porquê dele fez aquilo, as suas motivações, qual é a história dele,
o que o levou àquele lugar naquela hora, o que ele estava fazendo, ele ingeriu alguma bebida alcoólica, ele consumiu drogas, o que aconteceu antes dele cometer o crime, e a vítima, o que ela estava fazendo, quem era essa pessoa. Então envolve uma série de análises, de questões, pra gente poder olhar pro criminoso e falar, tá, você cometeu isso, 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 mas tem isso, 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 então você vai pegar tanto tempo de cadeia, por exemplo. Ou então, não, você vai pegar só a prestação de serviço comunitário, você vai pagar multa. Então, a justiça é algo muito complexo. É por isso que é por isso que o L fala que a justiça do Light é muito infantil, porque o Light se baseia apenas em bem e mal, ele não se preocupa em ver além. Esse é um outro traço que, pra mim, fortalece essa minha teoria de que o Light nunca realmente esteve interessado na justiça, mas apenas no governo, porque o Light, ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem um conhecimento muito profundo de justiça e do que é bom e do que é ruim. E se ele tivesse realmente interessado em fazer justiça, ele não iria atrás apenas de pessoas que cometem crimes, como é que eu posso falar? Crimes que ficam escancarados, sabe? Tipo, sequestro, assassinato, essas coisas. São crimes bárbaros, mas se ele tivesse realmente interessado em aplicar a justiça propriamente dita, ele iria atrás de pessoas, ele iria atrás de políticos corruptos, ele iria atrás de pessoas que desviam dinheiro da saúde pública. Ele iria atrás de pessoas que fazem propagandas mentirosas para as pessoas pobres ou de renda baixa, sabe? Então, a minha teoria, fazendo um amontoado geral agora, porque eu acho que eu já falei demais, a minha teoria é a seguinte: Light nunca esteve interessado na justiça porque o seu real interesse era apenas em saciar o seu ego, se tornando um deus do novo mundo. E aí eu quero saber de vocês, se vocês concordam com a minha teoria, se vocês concordam com o que eu falei, se faz sentido, se não faz sentido, se você é time L, se você é time Kira, se você for time Kira, não quero ser seu amigo, mentira. Muito obrigada se você assistiu até aqui, eu peço que você comente se você gostou da minha teoria, se você acha que ela faz sentido, porque eu quero muito debater sobre isso, porque não pode ser uma paranoia da minha cabeça. Eu não tô ficando louca, eu não tô doida, tá? Tem embasamento. Vai assistir o meu vídeo de análise se você se interessou, ou você pode pesquisar aqui no YouTube mesmo, porque tem vários vídeos de psicólogos já formados que fazem análises de personagens de anime, e em todos os vídeos que eu assisti eles chegaram a essa mesma conclusão sobre o Light, o transtorno da personalidade narcisista. Eu peço que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva se você quiser continuar me seguindo para ver essas minhas loucuras, minhas teorias completamente loucas e fora da casinha, porque esse é o meu intuito com esse canal, é trazer todo esse meu universo maluco de teorias e explicações aqui, porque eu precisava descarregar isso em algum lugar, mas enfim. É isso, muito obrigada por ter visto até aqui, um beijo e tchau.